Olá, meus irmãos! Hoje, dia 15 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos na presença do Senhor a nossa vida, entregamos a Ele com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São João, do capítulo 3. Nós estamos aí nesse tempo, até dia 8 de junho, até chegar o Pentecostes, estamos caminhando com o Evangelho de São João. Hoje ele traz para nós esse trecho que dá para nós assim um exemplo do serviço. Jesus que lava os pés dos discípulos e mostra que nós também precisamos fazer o mesmo, se colocar a serviço do irmão. Olha que exemplo que Jesus dá para cada um de nós. Jesus nos dá o exemplo. Ele disse, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele nos dá o exemplo da humildade, mostrando a importância para que nenhum deles queira ser maior do que o outro. Mas o contrário, que um sirva o outro. Jesus vai dizer aqui nesse evangelho, eu não vim para ser servido, mas vim para dar a minha vida em resgate de todos. E ele continua dizendo que o servo, ele não pode estar acima do seu senhor. E o mensageiro, ele não é maior do que aquele que o enviou. Jesus está colocando dois tipos de pessoa, o servo e o mensageiro. O servo é o escravo. É claro que ele não é maior do que o seu senhor. Porque o senhor, ele é o dono do escravo. O que Jesus está dizendo para nós aqui, neste evangelho, é que nós somos servos de Deus. Eu sou serva do Senhor, você é servo do Senhor. Por isso nós não podemos querer ser maior do que Deus. Nós somos servos dele, somos escravos do Senhor. Você sabe, quando a gente quer ser maior do que Deus, é quando a gente desobedece a Ele. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está se colocando acima dele. Pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. E a gente pensa que a gente é alguma coisa. Apenas pensa porque não somos nada. São Paulo, ele nos fala lá na carta aos Coríntios que tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. E se nós recebemos de Deus, por que vamos ficar se vangloriando, se achando que podemos alguma coisa? Se tudo é de Deus, tudo que temos e somos vem dele. Por isso Jesus disse que o servo, ele não é maior do que o seu senhor. O servo tem que obedecer ao Senhor. O cristão, o discípulo que tem que obedecer o mestre. Só que, infelizmente, a gente encontra os discípulos, o servo do Senhor, que hoje está à frente do seu mestre. Está querendo caminhar à frente do mestre. Fala coisa que nos deixa totalmente assustados. Às vezes tem pessoas que vêm falar com a gente que é leigo sobre determinadas coisas. Mas nós que somos batizados, temos que buscar o conhecimento da verdade, da palavra, da doutrina da igreja, do catecismo. Porque todos nós batizados somos servos do Senhor. Nós temos que também obedecer os nossos superiores, os nossos mestres. Não passar na frente daqueles que são os superiores nossos. Daqueles que são constituídos por Deus para nos conduzir, para nos encaminhar na fé, no sacramento da igreja. Mas muitas vezes a gente se decepciona com algumas atitudes. Infelizmente é assim.
Infelizmente é assim. A gente se decepciona com algumas atitudes de alguns discípulos de Jesus. Outro dia, uma pessoa veio falar comigo a respeito dos dogmas de Nossa Senhora. Ela me disse que um próprio sacerdote disse que Nossa Senhora não foi assunta ao céu, que isso é apenas algo simbólico. Gente, eu fiquei estarrecida com isso. Porque o Papa Pio XII proclamou como dogma de fé que Nossa Senhora ela foi assunta ao céu, corpo e alma. Isso é verdade de fé. Olha que isso é muito triste. Uma missa, um sacerdote negar um dogma de fé. Isso dói na alma. Dói na alma. O que esse evangelho hoje disse para nós? O servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Não é maior do que o Senhor. Não podemos discordar do Senhor. Porque eu vejo como uma heresia tremenda discordar disso. Isso é uma verdade de fé. Outro dia, uma mãe veio falar comigo. Ela estava desesperada porque o filho fez um retiro no final de semana. Foi conversar com o padre e ele vivia junto com a companheira há mais de 5 anos. Não eram casados na igreja. Não tinha nenhum impedimento para ser casados. Os dois eram solteiros, mas estavam vivendo junto. Não era casado nem no civil, nem mesmo na igreja. E o padre autorizou que ele recebesse a comunhão, sem ser casado. E ele e a esposa, os dois recebessem a comunhão sem ser casado. Mas que ele se preparasse para casar. Mas a mãe, como uma boa católica, praticante, ativa na comunidade, ela ficou desesperada com essa situação. E a gente sabe que a palavra do padre, ela tem mais poder sobre nossos filhos, muito mais do que da mãe ou do pai. A gente sabe. E ela foi falar com o filho que não podia, que isso estava errado, que era contra os ensinamentos da igreja. Mas o filho diz, não, é você que está errada. O padre me disse que pode, está certo, e você que está errada. Mas ela foi conversar numa outra comunidade com outro padre, e esse outro padre, ele até levantou da cadeira quando ela começou a falar. Ele ficou muito bravo. E ela voltou a conversar com o filho depois. E o filho foi conversar com outro sacerdote. E só aí ele se deu conta que estava em pecado. Que ela estava fazendo errado. Que precisava buscar mesmo o sacramento para depois receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Precisava buscar o matrimônio. Só depois então receber Jesus no Santíssimo Sacramento. A gente vê que dentro da nossa igreja há muito servo que quer ser maior do que o seu Senhor, que discorda dos mandamentos de Deus, da doutrina da igreja, daquilo que a igreja nos ensina. E um outro me disse que um jovem foi conversar com o sacerdote sobre o seu relacionamento e o sacerdote disse para ele que podia manter a relação sexual, mas só com a namorada. Olha que absurdo. Poderia continuar pecando, mas era só com a namorada. Como se isso não fosse fornicação, pecado contra o 6º mandamento. Então, o que a gente observa hoje dentro da igreja, o servo que é maior do que o Senhor, maior do que o seu Senhor, que desobedece os mandamentos da lei de Deus. É uma coisa absurda que nos decepciona. Olha que não é à toa que a história da igreja diz que a crise da igreja é a crise dos sacerdotes, a crise do clero. Porque o povo, eles vão acompanhar o que o clero. Se o clero for obediente, devoto de Jesus Cristo, obediente ao seu mestre, o povo vai acompanhar.
Agora, se o clero não é obediente ao seu mestre, daí não tem condições. Não tem condições. No Evangelho, Jesus diz: o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, daquele que prega, que fala em nome de Jesus. Ele não pode desobedecer às leis de Deus. E Jesus vai continuar falando aqui no Evangelho: eu não falo de todos vocês. Eu a conheço. Eu conheço aquele que eu escolhi. Mas é necessário que realize aquilo que está nas Escrituras. É necessário. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Essa mensagem é uma das previsões que lá no Antigo Testamento fazia sobre o Messias. Está lá no Salmo 41, no versículo 10, que vai falar da traição de um amigo. A traição de um amigo. Até o meu amigo pessoal, no qual eu confiava, que comia na minha mesa, levantou o calcanhar contra mim. Jesus disse que isso já é um sinal, isso já era o sinal do Messias, que ele seria traído por alguém. Aquele que come o pão comigo, a mesa levantou contra mim o calcanhar. Essa palavra, levantar contra alguém o calcanhar, é uma traição. Levantar o calcanhar contra alguém é uma traição. Como se diz, é uma facada nas costas. E foi o que Judas fez com Jesus. Foi dito isso. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, ele deixa para cada um de nós uma reflexão muito profunda. Será que nós também não fazemos a mesma coisa? A mesma coisa de Judas? Quando é que nós também levantamos o calcanhar contra Jesus? Sabe quando nós levantamos o nosso calcanhar contra Jesus? É quando a gente peca. Porque ele morreu na cruz por causa de meus pecados. Então, todas as vezes que a gente continua a pecar, a gente está traindo Jesus. A gente está levantando o calcanhar contra Jesus. Graças a Deus que nós temos esse sacramento da confissão, onde a gente pode se reconciliar com Deus. Por isso que é muito importante a gente sempre fazer o exame de consciência. Isso é muito importante. Sempre pedir o Espírito Santo aonde que eu estou errando, aonde que eu estou levantando o meu calcanhar contra Jesus, traindo Ele. São João, ele disse que aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Todos nós temos pecado. Muitas vezes a gente pensa que não tem pecado. Muitas vezes a gente pensa assim. Mas daí você para fazer um exame de consciência bem profundo. E daí você vai ver que é preciso buscar a confissão. Quando a gente faz uma revisão dos mandamentos, mandamentos por mandamentos, e vai refletir sobre cada um, certamente a gente vai encontrar os nossos pecados. Cada vez que nós fazemos esse exame de consciência, consultando cada mandamento, nós vamos encontrar os pecados. E depois fazer também o exame dos 7 pecados capitais, dos mandamentos, dos 7, para descobrir quais são os 7 pecados capitais que nós estamos pecando. Ver que eu pequei nesse mandamento. E o Espírito Santo, ele vai nos revelando. Você pecou aqui, pecou ali. E quando a gente vê, é uma lista enorme de pecado para levar no confessionário. Mas graças a Deus que o Senhor deixou para nós esse sacramento da reconciliação. E o Evangelho vai continuar nos dizendo: desde agora eu vos digo,
isso antes de acontecer. Assim que, quando acontecer, acreditais que eu sou quem eu sou. Jesus está dizendo, quando acontecer essa traição, vocês saberão que eu sou o Messias. Saberão quem eu sou. Eu sou o Messias. Porque Jesus, ele já adiantou preparando os discípulos sobre tudo o que ia acontecer. Ele tem a ciência divina de conhecer todas as coisas antecipadamente. E Jesus vai terminar dizendo, em verdade eu vos digo, aquele que recebe o que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa bonita. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quando você recebe aquele que é enviado por Jesus, você está recebendo o próprio Jesus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, recebe o Pai. Olha que Jesus, ele sempre usa essa lógica para a salvação. É o Pai que envia o Filho, é o Filho que envia a igreja. E é sempre assim. Quando Jesus ressuscitou, o primeiro dia, ele disse para os discípulos, o Pai me enviou e eu envio a vós. E quem vocês perdoar os pecados estarão perdoados. Essa é a lógica de Deus para a salvação da humanidade. Jesus diz, quem me recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai. E quando você recebe um enviado de Jesus, você está recebendo o próprio Jesus. E aqui a gente vê a unidade de Jesus com o Pai. Como ele diz, eu e o Pai somos um. É tudo que o Pai quer é que a gente seja a imagem do seu Filho. É tudo que o Pai quer. Santo Agostinho dizia que quando a gente comunga o corpo de Cristo, o pão é diferente do pão da padaria. O pão da padaria, ele transforma em nós. Mas o pão do céu nos transforma nele. Transforma nós em Jesus. Nós somos transformados em Jesus. Esse é o pão do céu. E esse é o desejo do Pai. Como São Paulo nos diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 29. Ele nos predestinou e nos configurou a imagem de seu Filho. Olha que coisa linda. Nos predestinou e nos configurou a imagem de seu Filho. Então, quanto mais nós imitar a vida de Jesus, mais nós vamos alegrar o coração do Pai. Mais nós vamos deixar o coração do Pai alegre. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 13, de 16 a 20. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.
Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que enviar-me, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus fale o nosso coração, que o Senhor nos dê a graça de estar sempre a serviço, que não queremos caminhar à frente do nosso Mestre, mas se colocar diante dele como escravo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como diz Nossa Senhora, faça-se em mim aquilo que tu queres. Que não sejamos como Judas, que levantou seu calcanhar contra o seu mestre. Que nós se colocamos à disposição do Senhor. Que nós se colocamos nas mãos do Senhor cada vez mais. E cada vez que nós pecamos, nós estamos desfigurando a imagem que o Pai configurou em nós, através do seu Filho Jesus. E os nossos pecados nos desconfiguram do rosto de Jesus. E nós, quando nós levantamos nosso calcanhar, desobedecendo os mandamentos da lei de Deus, nós estamos desconfigurando a imagem do rosto divino de Deus que foi configurado em nós. Lutemos para viver o amor radical ao Senhor. Que Ele nos dê a graça e o dom da fidelidade até o fim. Que nós possamos amar o Senhor com a mesma intensidade que Ele nos amou. Que Ele nos amou até o fim. É assim que nós precisamos amar o Senhor. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.